um ano dificílimo para o Fluminense. Agora, hoje tem uma notícia do lado do Flamengo, que eu não sei se a gente pode considerar um indício, né? Mas já está acertada a venda do Felipe Viseu. Para a Udinese, vai para a Udinese, fica até junho. O Flamengo precisa, claro, né, precisa manter o jogador até junho, porque é o período da suspensão do Guerreiro. Se vendesse o Felipe Viseu agora, ficaria sem centroavante, né? Teria que contratar o Henrique Dourado para ter um centroavante. O reserva é o Lincoln, que ainda é sub-17, né? O garoto, a torcida do Flamengo deposita muita esperança nele, mas é muito jovem. Agora, não sei, se a gente começa a juntar as pecinhas aí, né? Se o Flamengo está negociando o Viseu, sim, é claro que vai fazer uma carga maior pelo Henrique Dourado. Henrique Dourado substitui o Viseu? Então, Substitui? Acho que são jogadores... Os estilos são semelhantes? Não são. Não são semelhantes. Mas em qualidade, o Flamengo continua forte como centroavante? Se o Henrique Dourado jogar o que jogou em 2017, né, Leandro? Mas eu me questiono. O Henrique vale Dourado a pena... teve o melhor ano da carreira dele em 2017. Sim. Só que antes ele teve anos muito médios. Por exemplo, ele jogou no Cruzeiro, ele jogou no Santos, ele jogou no Palmeiras, ele jogou em mais dois grandes. E ele não funcionava. No Santos também, né? Mas se essa negociação se concretizar, vai ser o momento dele, né? É o momento dele. Ele vive o momento dele. Além do que, isso daí dá um alimento sensacional para uma disputa regional no futebol. No caso de Flamengo e Fluminense, tirar um jogador, botar lá, fica uma expectativa como é que vai andar, etc. Eu acho isso extremamente positivo. E especialmente para o jogador. Quer dizer, motivação maior do que isso ele não pode ter. Né? Agora, Oscar, acho que ele vive o melhor momento da carreira dele. Agora, pensando a partir de junho, o Guerreiro é melhor que ele. Guerreiro voltando, joga o Guerreiro, porque eu não consigo ver os dois jogarem juntos. Guerreiro, não, isso não joga. Isso não existe. Então, Guerreiro, a gente começa esse debate, mas nunca tem. E acho que o Fluminense poderia pegar uma parte do dinheiro, tudo bem, pega uma bolada dessa aí. Isso é a justiça não embargar, né? E busca, que foi o que aconteceu com o último dinheiro que os dois jogadores. O elenco do Flamengo é muito extenso. O Flamengo poderia ceder uns dois jogadores para tentar dar um pouquinho de lastro ao elenco do Fluminense. Tem uma notícia que o Fluminense teria um interesse... Eu não consegui confirmar no Rafael Vaz, que o Abel teria pedido um zagueiro para jogar pelo lado esquerdo. Não sei se seria esse jogador... Mas não seria parte da negociação, não, né? Não, essa é uma negociação à parte. Eu acho que se a relação entre os clubes é tão boa assim, ao ponto do Fluminense negociar o seu jogador mais importante para o rival, o Fluminense poderia aproveitar e trazer uns dois jogadores que o Flamengo não tem usado. O Flamengo tem vários jogadores que usam. Mas é porque a relação é boa ou é porque faltou opção? Não tem tanta proposta assim pelo Henrique Dourado, pelo que a gente está entendendo. O Corinthians teria concretizado. Eu acho que foi até o que a Maíra falou aí. Não agradou o suficiente. Eu acho que a proposta talvez viesse mais forte depois das eleições, né? Se o Andrés ganhasse, seria um jogador... Porque o Fluminense tem hoje no elenco um jogador caro que não joga, né? Que já avisou que não vai ficar no clube, aliás. E aí se torna uma barganha para quem quiser negociar. Quem está negociando para trazer o jogador tem uma carta na manga, que é o fato dele não querer mais jogar onde ele está. O Flamengo está contratando o segundo melhor centroavante do Brasil em 2017. O melhor foi o Jô, o segundo, pensando rapidamente, foi o Henrique Dourado. Só que esse centroavante, nos outros anos, não jogou tanto assim. Então, ele está apostando no Henrique Dourado versão 2017. O que parece não fazer o sentido é você negociar o Viseu. Ele tem 28. Você negociar o Viseu, tudo bem que no mundo mágico do futebol brasileiro a gente não precisaria negociar nossas estrelas, nossos jovens jogadores tão rápido para fazer caixa. Com certeza é nisso que o Flamengo pensa. Mas para mim faz muito mais sentido você manter o Viseu e você apostar nesse jogador do que você trazer o Henrique Dourado. Manter o Viseu depende do Viseu e do seu staff também, né? O clube... Então, aí é que entra o problema. Às vezes a gente faz esse raciocínio pensando no lado do clube, mas não consegue, né? O cara decide que vai embora. Eu não acho a conta do Flamengo ruim. Eu até fiz uma crítica a planejamento de futebol hoje no meu Twitter, mas falando do São Paulo que vendeu 2 pontas por 88 milhões de reais e está sem ponta. Quer dizer, como é que você arrecada 88 milhões de reais? E o David Neres. Né, você não consegue trazer um ponta no mercado aí com 80? Você não repõe, não precisa ser igual, mas você precisava ter pelo menos um com um contrato longo, a longo prazo e te servindo. E aí compararam em alguns momentos, até o Vitor Canedo do Globoesporte.com respondeu e citou esse exemplo. Eu nem acho que ele seja o mesmo exemplo. O Flamengo está vendendo um jogador jovem de potencial por um valor
que eu acho abaixo do mercado, se você for comparar as transferências internas ali do mercado europeu. 20 milhões. 25, né? 20, acho que chega a 20 ou 25. Tá na nossa tarde ali 20. 20 milhões de reais. Acho abaixo do que o Viseu valeria se jogasse no outro A clube multa do Henrique europeu. Dourado é 18. Então, mas A gente ainda não tem a informação de se o contrato vai ser fechado no valor da multa. Nesse o Fluminense tem 50% e o Mirassol tem 50%. Até quando o Led falou em 2 jogadores, eu fiquei pensando nisso. Mas o Flamengo vai Com ter... 9 milhões, que é o máximo que o Fluminense vai arrecadar aí, e o Fluminense ainda deve salário, né? O dinheiro do Wendel foi bloqueado. Mas Marcelo, pela sua conta aí do Viseu para o Henrique Dourado, já não vai ter tanta diferença. Tá próximo. E a diferença de idade é grande, né? O Viseu tem 21. 21 a 28. Certo, a Bahia. É uma diferença grande. Se a gente fechar nesses 2 valores, né? Porque não dá para cravar que os 2 valores vão ser esses, mas se vende o Viseu por 20 e contrata o Dourado por 18, né? A diferença em milhões está bem menor do que a diferença em anos. Em idade, é isso. Então, você vai ter uma reposição, que é diferente do exemplo que eu dei. Você vai ter o centroavante jogando. O Viseu virando titular e valorizando um pouquinho mais, porque o Guerreiro só daqui a 6 meses. O Viseu poderia estourar no primeiro semestre e se valorizar ainda mais. Eu acho 20 milhões pouco para o que tem se pagado o futebol mundial para os nossos jogadores jovens. A questão é que o Dourado se fez em cima de uma escassez que o futebol brasileiro tem, que não é nova, que é de jogadores dessa posição. E ele se tornou um objeto de desejo. 21 anos hoje está uma idade limítrofe no futebol brasileiro para negociar jogador, hein? Quando passa muito disso... A gente viu jogadores aí, A gente imaginava que nunca ia falar isso, né, Marcelo? Mas já estamos falando. Não, é impressionante, Oscar, porque a gente viu aqui casos recentes como Lucas Lima, Gustavo Scarpa, de jogadores que estavam se destacando no futebol brasileiro. Passou o tempo. Que a gente via com potencial para jogar na Europa e os clubes europeus falaram, não, tá velho, não quero. Não. E você sabe que nessa idade eu já não trago aqui, não adapto mais. O Flamengo dessa gestão, ele vende jogador para abrir brecha dentro do orçamento para contratar outros ou até para aparar alguma aresta ali que não está bem resolvida. Então, quando o Flamengo vende um jogador como o Viseu, ele já está pensando em o que ele vai fazer com aquela sobra de orçamento. Mas então, deve ter alguma operação casada aí. Perdão, Oscar, pensando até em junho, que na verdade o Flamengo atua no mercado muito mais em junho do que em janeiro. Você faz um levantamento das negociações do Flamengo, são todas, aliás, é uma das críticas feitas à gestão de futebol do Flamengo, porque você monta o time no meio da temporada. Mas aí não é culpa da gestão do Flamengo, gente, porque o calendário é esse, e as opções de mercado aparecem sempre no mercado de verão da Europa. Mas o que o Marcelo colocou, Lédio, passa a ser decisivo se tem esse aperto, se tem essa pressão por idade do jogador, o Viseu com 21 anos... Aí o Flamengo, o grupo do Viseu, o Viseu fala, poxa vida, é a minha chance, ou é agora ou nunca. Então, essa pressão fica de todos os lados. Aí o jogador quer tentar a Europa, vai embora. Eu acho que também vai tentar fazer uma grana. O que podia era tentar negociar melhor, né? Também. O Viseu é um centroavante razoável, ele também tem um limite técnico. Não, a gente está difícil de agradar o Led para centroavante. Ele tem um limite técnico. Quando eu cheguei aqui, eu falei, bom dia, Led. Ele falou, não temos centroavante. Não, Oscar, é que é o seguinte, ele tem um limite técnico, ele é um centroavante... Vocês veem o Felipe Viseu com potencial para jogar num grande clube da Europa? Não tem. Não, faz o grande exercício. Clube não, mas daqui a pouco o Real Madrid vai estar se coçando para levar o Felipe Viseu. Ele é um bom jogador, Eu acho que analisando assim friamente, não. Tem jogador que estoura depois dos 20 e poucos anos e que tem uma progressão. E eu não estou aqui... Mas pra mim ele estava numa curva ascendente, ele estava crescendo. Também, Led, eu acho que ele tinha ainda mais potencial. Não, você não é chato não, Led. Ele não é o Casim, entendeu? Com não, mas é estranho isso, porque o cara vai crescendo, mas chega também numa idade em que a Europa, por mais que ele cresça, não quer mais. Mas poderia ir para uma Ucrânia da vida, poderia ir para o próprio Napoli. Mas ele é um jogador... no meio do ano que é um jogador que ele pode chegar na Udinese e fazer 20 gols. Mas eu só acho, pensando assim, não é um jogador para a seleção brasileira. Não. Talvez não é um jogador para a seleção. Mas é um jogador que poderia render mais. Não é nem um limite técnico. Eu acho que ele tem um limite financeiro para o clube ganhar dinheiro. Esse é um dos motivos que eu estava tentando falar, que eu não acho um desastre a operação do Flamengo. Não falei desastre, mas acho que daria para ser melhor. Eu não acho que você vender um jogador de 21 anos que tem um potencial, porém com limites, por esse valor, e trazer por quase o mesmo valor, se é que vai ser esse valor, um de 28 eu acho super complicado, assim, eu não tenho ação na bolsa, eu sou uma tragédia financeira, então não posso ficar aqui querendo me meter a criticar o talento financeiro. Tem que pensar no time de futebol. O jogador de futebol é um ativo muito louco. Porque ele perde valor de um dia para o outro. Você sabe qual é o mercado tem umas regras... E o complicado disso, Marcelo, é assim, você falou, você vê o Viseu estourando num clube europeu? Não, eu não vejo, não dá para ver. Mas pode.
Pode, não, também não. Então tem esse detalhe. É que, assim, o Henrique Dourado provavelmente chegou aqui, irá. o Viseu contratou o pode Borja, ir que além um ano disso. deu um show de bola, fez um monte de gols, não encaixou no time, não dá certo, não anda, não vai. O Viseu, de repente, cai num time que encaixa, dá tudo certinho, e ele começa... No próprio Flamengo, o Viseu pode ir além. Ele pode ser um centroavante melhor do que o Henrique Dourado, ou melhor, entre os melhores do Brasileirão. Porque é o seguinte, agora ele seria a reserva do Henrique Dourado. O Flamengo vai ter o Guerreiro a partir de agosto. Né? Ele vai jogar a Copa, então, a partir de agosto. E tem um Lincoln, que pouco que eu vi, aí você vai gostar agora. Vou gostar, vamos ver, Ed. Me parece um jogador com mais futuro que o Viseu. Aí. Me parece. E tem um bom sub-20 também. É só a gente apertar um pouquinho, Marcelo, que as coisas vêm. Ele começa a ceder, né? Ele vai amenizando. Tem. Então, na verdade, ele não vai ficar sem, ele vai continuar com uma aposta. O Viseu fica até junho. Faz sentido. Dá mais lastro ao Lincoln, o Lincoln vai amadurecendo um pouco mais, usa o Viseu até junho. O Flamengo tem o Guerreiro. Tem o Guerreiro, pode ter o Dourado, tem o Lincoln e tem o Vitor Gabriel, que jogou uma copinha excelente também como centroavante. E pode contratar um centroavante aí de meia confecção para preencher elenco até o fim do ano. Entendeu? O Vitor Gabriel é um fator importante também. Mais barato. Já falei aqui ontem. Ano em que o Flamengo ganha copinha, a torcida grita para botar